Havia uma pequena aldeia aninhada entre estradas poeirentas, onde casas de pedra preservavam a simplicidade da vida cotidiana. Naquele lugar, um viajante chegou certa tarde, quando o sol começava a se pôr suavemente no horizonte. Ele não era um visitante comum, sua mera presença enchia a atmosfera de uma calma inexprimível. Os moradores da casa o cumprimentaram cortesmente. Alguns se apressaram em pôr a mesa, limpar os utensílios e arrumar o quarto para lhe prestar homenagem. Outros, porém, permaneceram imóveis, com o olhar fixo nele, atraídos mais pelo que saía de seus lábios do que por qualquer outra coisa. Naquela casa, havia duas irmãs. A mais velha, diligente e sempre ocupada, esforçava-se incansavelmente para cuidar de cada detalhe. Ela se ocupava com as panelas, limpando o chão e arrumando os utensílios. Sentia que, dessa forma, estava homenageando o hóspede, dedicando o melhor de seu trabalho e dedicação. Mas a mais nova, ao ver o viajante sentar-se, não resistiu à força de suas palavras. Ela se aproximou lentamente, sem se preocupar com suas tarefas, sentou-se aos pés dele, como uma aprendiz diante de seu mestre. Seu coração ardia enquanto ouvia, sua mente se encheu de luz, e naquele instante ela soube que nenhum esforço externo se comparava à riqueza de estar perto dele. Enquanto um coração se agitava com o turbilhão da correria, o outro se entregava à quietude da escuta. Não é essa a luta de todos os dias? Acordamos com listas intermináveis de tarefas, com compromissos que nos puxam em todas as direções, com responsabilidades que parecem intermináveis, e em meio a tudo isso, ouvimos a voz suave do Mestre dizendo: venha, sente-se comigo, ouça o que tenho a lhe dar. A cena parece simples, mas, na realidade, reflete todos nós. Quem nunca sentiu o peso de ter que responder por tudo, de suprir as necessidades de todos, de mostrar que somos capazes, produtivos e responsáveis? E, ao mesmo tempo, quem nunca sentiu aquele desejo profundo de parar, mesmo que por um instante, e descansar na presença de Deus, como uma criança sentada no colo do Pai? Imagine que este viajante entra hoje em sua casa. Ele não chega com protocolos, não vem acompanhado de soldados ou caravanas, simplesmente bate à porta do seu coração. O que você faria? Perderia-se na correria de preparar tudo perfeitamente para ele, correndo de um lugar para outro, preocupado e sobrecarregado? Ou ousaria deixar tudo para trás por alguns minutos para estar a seus pés, ouvindo as palavras que podem trazer vida, paz e direção à sua existência? Porque, no fim das contas, o que define o curso de nossas vidas não é o quanto corremos ou o quanto acumulamos em nossos dias, mas quanto espaço damos à sua voz para falar conosco. A história daquela casa não é apenas um conto antigo, é um espelho no qual cada um de nós deve se olhar. O viajante continua batendo em portas, continua entrando em aldeias, continua alcançando corações dispostos. E a pergunta permanece: com que atitude você o recebe? Ao lermos esta passagem, descobrimos uma das cenas mais humanas e, ao mesmo tempo, mais profundas dos evangelhos. Duas irmãs, a mesma casa, a mesma visita, mas duas atitudes completamente diferentes. Marta, com o coração cheio de boas intenções, corre de um lugar para outro tentando fazer tudo perfeito. Maria, por outro lado, escolhe parar, sentar-se e absorver cada palavra que flui dos lábios do Senhor. E ali, nessa diferença, Jesus revela uma lição eterna. Marta, Marta, você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. O que ele quis dizer com essas palavras? Jesus não estava menosprezando o trabalho de Marta nem minimizando seu serviço. Ele viu seu esforço, entendeu seu desejo de agradar, mas também sabia do perigo oculto naquela atitude, a preocupação que rouba a paz, o excesso de preocupação que obscurece a alma, a ansiedade que consome energia sem deixar espaço para a comunhão com Deus. O que o mestre ressalta é que o serviço, embora bom, não pode substituir a intimidade com ele. Aqui surge uma pergunta que todos devemos nos fazer: quantas vezes estivemos tão ocupados com assuntos urgentes que esquecemos o que é importante? Corremos atrás do relógio, nos prendemos a responsabilidades legítimas, família, trabalho, dívidas, obrigações, e, sem perceber, deixamos o Senhor em segundo plano.
Não porque não o amemos, mas porque o barulho do dia a dia nos distrai. Jesus não disse que muitas coisas eram ruins, mas que eram desnecessárias em comparação com a única coisa que verdadeiramente sustenta a nossa vida, a sua presença. O lado bom não está em terminar todas as tarefas, nem em resolver todos os problemas, nem em provar que podemos dar conta de tudo. O lado bom é parar, como Maria, e colocar o coração em modo de escuta, permitindo que a sua palavra penetre, transforme e renove. Esta passagem também nos revela a ternura do Senhor. Ele não repreende Marta duramente, não a rejeita, mas repete seu nome com carinho: Marta, Marta. É um chamado próximo, pessoal, cheio de compaixão. E hoje ele faz isso com você também. Talvez seu nome não seja Marta, mas você certamente ouve a voz dele chamando seu nome: filho, filha. Você está preocupado e preocupado com muitas coisas, mas a necessidade de apenas uma coisa. Você ouve? É um convite para se livrar do seu fardo, para mudar sua ordem de prioridades, para permitir que a voz dele ocupe o primeiro lugar. O ensinamento central é claro: quem escolhe estar com Jesus nunca perde. Maria escolheu a boa parte, e Jesus prometeu que ninguém a tiraria dela. Isso significa que o que você recebe na intimidade com Deus não pode ser tirado pelo mundo, pelas circunstâncias ou pelos problemas. A paz que Ele semeia em você, a luz que Ele acende em sua mente, a esperança que Ele coloca em sua alma, tudo isso permanece firme mesmo quando as tempestades da vida surgem. Em outras palavras, a mensagem deste texto é uma mudança de foco. Não se trata de largar o trabalho ou abandonar responsabilidades, mas de entender que as primeiras coisas devem vir primeiro. E a primeira coisa, segundo Jesus, é buscá-lo. O resto virá depois, mas se o seu coração não estiver firmado na sua palavra, todas as outras tarefas se tornarão um fardo insuportável. O coração humano, quando viaja sem Deus, é como um navio em meio a um mar tempestuoso. O vento das preocupações o empurra para um lado, as ondas dos problemas o jogam para o outro, e a sensação constante é de instabilidade. Assim vivia Marta naquele momento, cheia de nobres intenções, mas dominada pela ansiedade. Esta é a imagem de muitos de nós quando tentamos sustentar nossas vidas com nossas próprias forças. Sem Deus, o homem se sente compelido a demonstrar seu valor por meio do que faz. Se trabalha duro, acredita que vale muito. Se realiza tudo o que se propõe a fazer, então pensa que será aceito. Mas quando falha, quando fica para trás, quando não atende às expectativas dos outros, sua alma afunda na frustração. Não é assim que vivemos tantas vezes? Exaustos, buscando aprovação em resultados, escravos da urgência. Por outro lado, aquele que se senta aos pés do Mestre, aquele que, como Maria, decide parar, encontra uma paz que não depende de conquistas, mas da presença. Descobre que o valor não está no que faz, mas no que recebe de Deus. Aprende que a identidade não se mede pelas tarefas cumpridas, mas pelo amor do Pai que o chama de filho. E então a vida se torna diferente, porque mesmo em meio aos fardos diários, há uma fonte de descanso que nunca se esgota. O contraste é claro: o homem sem Deus corre de um lugar para outro, mas nunca se sente completo. Aquele que busca o Senhor encontra realização em sua presença, mesmo que suas mãos estejam vazias de realizações. O primeiro se preocupa com o que lhe falta, o segundo descansa no que já recebeu do alto. O primeiro olha para a montanha de tarefas que o aguarda e se angustia, o segundo levanta os olhos para o céu e sabe que não está sozinho. Jesus resumiu em palavras simples: uma coisa é necessária. Essa frase é um golpe direto em nosso orgulho. Acreditamos ser indispensáveis. Pensamos que, se não fizermos tudo, o mundo vai parar. Mas o Senhor nos lembra que a única coisa verdadeiramente essencial é estar com Ele. Sem a sua voz, tudo mais se torna ruído. Sem a sua direção, tudo mais perde o sentido. Sem a sua paz, tudo mais se torna um fardo. Este contraste revela algo mais: o divino não anula o humano, mas sim o ordena. Quem busca o Senhor primeiro não abandona as suas responsabilidades. Pelo contrário, enfrenta-as com o coração em paz. O trabalhador que ora antes de começar o seu dia não trabalha menos, mas o faz com maior sabedoria.
A mãe que se senta aos pés de Cristo antes de cuidar dos seus filhos não negligencia a sua família, mas cuida dela com amor renovado. O estudante que se detém para ouvir a palavra não perde tempo, mas ganha clareza para melhor compreender. Sem Deus, o homem se esgota no urgente e nunca alcança o importante. Com Deus, o urgente encontra o seu lugar, e o importante recebe a prioridade que merece. Percebeu a mudança? O que Marta via como indispensável, ter tudo perfeito, não era, na realidade, tão essencial. O que Maria entendia como a única coisa necessária, estar na presença do Senhor, revelou-se eterno. É por isso que o contraste é tão poderoso. O caminho humano leva ao cansaço, o caminho divino leva à realização. E hoje a decisão continua a mesma. Você escolhe se corre atrás do que passa ou se para e abraça o que permanece. A ansiedade de Marta é a mesma que nos assombra a todos de diferentes maneiras. Às vezes, ela se disfarça de excesso de trabalho. Acordamos apressados, corremos de um lado para o outro, quando a noite cai, descobrimos que fizemos muita coisa, mas nosso coração continua vazio. Não aconteceu isso com você? Você pode ter concluído 10 tarefas, marcado muitos itens na sua agenda e ainda sentir que não progrediu na coisa mais importante. Esse cansaço da alma é o eco de uma vida que passa correndo, mas não descansa em Deus. Outras vezes, a ansiedade surge no seio da família. Pais que amam seus filhos, maridos que querem o melhor para o lar, mas que acabam exaustos por discussões e tensões por não terem bebido primeiro da fonte da paciência divina. Um homem me disse: não me falta amor pela minha família, o que me falta é paz para tratá-los como merecem. E essa paz não vem de horas de trabalho, nem de dinheiro, nem de uma organização perfeita. Essa paz nasce quando nos sentamos aos pés do Senhor pela primeira vez, como Maria. Há também aqueles que vivem ansiosos por dinheiro. Não porque sejam gananciosos, mas porque as contas batem à porta todos os meses e o medo de não ter o suficiente os oprime. E sabe o que é curioso? Quanto mais se voltam para suas mentes em busca de soluções, menos clareza encontram. Mas quando param para orar, mesmo que nada externo mude imediatamente, seu espírito se acalma e a criatividade emerge. Tenho visto pessoas que, ao entregarem sua ansiedade a Deus, descobrem caminhos que nunca haviam considerado. Ali a promessa se cumpre: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade também assume a forma de doença. Quando o corpo enfraquece, quando o diagnóstico parece obscuro, a mente se enche de pensamentos de derrota. E é aí que mais precisamos aprender com Maria: sentar-nos ao lado do Senhor. Uma mulher doente disse: meu corpo não melhora, mas minha alma se fortalece todas as manhãs quando oro. Descansar na presença de Deus não apaga os problemas da noite para o dia, mas transforma a maneira como os enfrentamos. E não podemos esquecer a distração do nosso tempo, o barulho constante das telas. Marta se distraía com panelas, frigideiras e tarefas. Nós nos distraímos com notificações e o bombardeio de imagens. Podemos passar horas nas redes sociais e ainda nos sentir vazios. Mas quando damos a Jesus o primeiro lugar, até 5 minutos a sós com Ele tem mais poder do que um dia inteiro de distrações. Assim é a nossa vida, uma luta constante entre o urgente e o eterno, entre o que clama por nós e o que sussurra silenciosamente. Marta representa a pressa que consome, Maria representa a calma que constrói. E todos os dias, o Senhor nos pergunta: com quem você será hoje? A história de Marta e Maria não é uma história antiga presa nas páginas do Evangelho. É um espelho que Deus coloca diante dos nossos olhos neste tempo acelerado, neste mundo onde tudo nos impele a correr e a nos distrair. E hoje, ao ouvir estas palavras, o Senhor lhe pergunta: de que lado você escolherá? Maria descobriu um tesouro que ninguém poderia tirar dela. Ela decidiu parar e ouvir, e essa decisão marcou sua vida para sempre. Marta, por outro lado, estava exausta por assuntos urgentes, mas perdeu a oportunidade de desfrutar o eterno. E não porque fosse má, mas porque estava distraída. Não acontece o mesmo com você e comigo? Amamos o Senhor, respeitamo-lo, mas muitas vezes o colocamos em segundo plano, acreditando que devemos resolver tudo primeiro e então haverá tempo para Ele.
Mas o tempo nunca é abundante, sempre há coisas novas para fazer, novas preocupações, novas distrações. É por isso que Jesus nos lembra que a parte boa não está em fazer mais, mas em estar mais em sua presença. Não se trata de multiplicar atividades, mas de multiplicar momentos de intimidade com Ele. E essa parte boa, essa experiência de ouvir a sua voz, ninguém pode tirar de nós. Nem as dificuldades, nem as críticas, nem o inimigo, nem as tempestades. Tudo neste mundo pode mudar, mas o que você recebe de Deus permanece. Hoje, o Espírito Santo lhe diz, por meio do seu nome, a mesma coisa que Jesus disse a Marta: você está preocupada e perturbada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E ele a convida a se livrar do fardo, a descansar nele, a dar a ele o primeiro lugar. Não amanhã, não quando você tiver tempo, não quando seus problemas estiverem resolvidos, mas hoje, aqui e agora. Porque na sua presença está a clareza que você precisa, a força que você busca, a paz que sua alma anseia. Portanto, o convite é claro: faça da sua vida um altar onde Cristo tenha prioridade. Abra cada manhã com as suas palavras antes das notícias. Feche cada noite em oração, em vez de distração. Permita que a sua luz guie seus passos e você verá como todo o resto começa a tomar forma. A bênção virá, como Jesus prometeu, ninguém poderá tirá-la de você. Pai eterno, viemos a Ti neste momento como filhos que reconhecem a necessidade da Tua presença. Deixamos de lado toda a ansiedade e aflição para nos aproximar do Teu trono de graça. Hoje não queremos correr como Marta, queremos sentar-nos como Maria e ouvir a Tua voz. Pedimos que nos ajudes a escolher o que é melhor, o que perdura, o que não pode ser tirado. Senhor, antes de tudo, apresentamos nossas ansiedades diante de Ti. Tu sabes quantas vezes carregamos mais do que podemos suportar. Acordamos com pensamentos que nos oprimem, com listas intermináveis de coisas para fazer, e às vezes vamos para a cama com a sensação de que não estamos progredindo. Hoje, entregamos a Ti esse cansaço interior, essa pressão que pesa na alma. Tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui estamos, Senhor, buscando esse descanso. Cobre nossas mentes com a Tua paz e ajuda-nos a lembrar que contigo tudo está em ordem, tudo faz sentido, tudo encontra o seu lugar. Pai amoroso, também colocamos nossa família diante de Ti. Tu sabes que amamos nossos entes queridos, mas muitas vezes nos falta paciência, força ou sabedoria para tratá-los como deveríamos. Perdoa-nos pelos momentos em que a ansiedade nos levou a reagir com raiva, aspereza ou indiferença. Senhor, enche-nos com o Teu amor para que possamos verdadeiramente amar o nosso lar. Que cada palavra que sai dos nossos lábios seja edificante, que o nosso lar seja um reflexo da Tua paz. Fortalece os pais cansados, dá esperança aos filhos rebeldes, cura as feridas nos casamentos e que cada coração no lar se volte primeiro para Ti. Também, Senhor, colocamos as nossas finanças nas Tuas mãos. Tu conheces as contas que nos preocupam, as dívidas que nos sobrecarregam, os recursos que parecem escassos. Muitas vezes tentamos resolvê-los sozinhos e só acabamos em mais angústia. Hoje lembramos da Tua promessa: se buscarmos primeiro o Teu reino, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Por isso, viemos a Ti, reconhecendo que és o nosso provedor. Abra portas de oportunidade, dê-nos sabedoria para administrar, ensine-nos a nos contentar com o pouco e a ser gratos pelo muito. Em meio à escassez, que aprendamos a confiar, e em meio à abundância, que aprendamos a compartilhar. Senhor, neste momento também apresentamos a nossa saúde. Tu conheces as enfermidades do corpo, os diagnósticos que nos assustaram, as dores que nos roubaram a paz. Pedimos que coloques a Tua mão curadora sobre cada um de nós. Dá-nos fé para crer que és o mesmo ontem, hoje e sempre, que continuas a ter o poder de curar e restaurar. Mas mesmo que a doença não regrida imediatamente, que a Tua paz governe o nosso interior. Que possamos dizer como o apóstolo: quando sou fraco, então sou forte, pois a Tua graça nos basta e o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Finalmente, Senhor, viemos a Ti para entregar-te as nossas distrações. Vivemos cercados de ruído,
telas e mensagens que roubam o nosso tempo e o nosso coração. Perdoa-nos porque muitas vezes preferimos ouvir o murmúrio do mundo em vez da tua voz. Hoje, pedimos que nos ensines a reservar um tempo para ti, a escolher-te acima do que clama por nós. Ajuda-nos a ter disciplina espiritual para te buscar todos os dias, a abrir a tua palavra em vez das redes sociais, a ajoelhar-nos em oração em vez de nos afundarmos em preocupações. Que nossas mentes e espíritos encontrem satisfação somente em ti. Pai, obrigado por nos convidares a escolher a boa parte. Obrigado porque na tua presença há plenitude de alegria, a paz que excede todo o entendimento, a força renovada para cada dia. Hoje, como teus filhos, decidimos dar-te o primeiro lugar. Dizemos a ti de todo o coração: tu és a nossa prioridade, o nosso refúgio, a nossa esperança. Que a tua luz ilumine os nossos passos, que o teu amor envolva as nossas vidas, que o teu Espírito Santo nos guie em cada decisão. E agora, Senhor, oramos para que cada pessoa que ouvir esta mensagem receba a bênção da tua presença. Que ninguém saia de mãos vazias, que todos experimentem a alegria de sentar-se aos teus pés e ouvir-te. Abençoe-os em seus lares, em seus empregos, em seus corpos e em suas almas. Que esta decisão de escolher a boa parte permaneça firme e que ninguém, absolutamente ninguém, possa tirá-la deles. Em nome de Jesus, amém.